Hoje a gente vai desvendar uma ferramenta jurídica, olha, poderosa, capaz de provar quase tudo. É sério. Desde uma ameaça na internet até, acredite se quiser, um cheiro ruim no corredor de um prédio. Parece meio bizarro, né? Mas continue com a gente que vai ficar claro como isso funciona. Vamos lá, imagina só a seguinte situação, que é bem comum, aliás. Alguém faz uma ofensa grave ou uma ameaça numa rede social, num grupo de WhatsApp. Qual que é a primeira reação de todo mundo? Na hora, né? Tira um print da tela, certo? A questão é, será que só isso já basta para levar para a justiça? Então, a verdade é que, para a justiça, um print de tela é o que a gente chama de prova frágil. E por quê? Olha, o motivo é bem simples, na verdade. Imagens digitais, poxa, qualquer um hoje em dia consegue alterar, editar, até criar uma do zero, né? Aí chega lá no tribunal, a outra parte vira e fala, essa imagem é falsa. E aí? Provar que o print é verdadeiro pode dar um trabalhão e às vezes nem dá certo. Beleza. Então vamos mergulhar nesse assunto. A gente vai passar por esses pontos aqui. Vamos falar da prova frágil, da solução oficial para isso. Como é que ela funciona na prática? O que é o tal do poder da fé pública? Quais são os limites e custos? E, claro, no final, o nosso veredito. Então, para começar, vamos entender o tamanho desse desafio. Porque, convenhamos, provar alguma coisa que aconteceu no mundo digital, onde um post some, um site sai do ar num piscar de olhos, é um verdadeiro quebra-cabeça. Pois é, o grande problema com essas provas digitais, tipo prints, vídeos soltos, é que elas são muito vulneráveis. Elas podem ser manipuladas, e muitas vezes de um jeito que nem dá para perceber, sabe? E tem mais, um post pode ser apagado, um site pode sair do ar, e pronto, a prova sumiu. E o ponto-chave é este. Elas não têm o que a gente chama de presunção de veracidade. Ou seja, ninguém é obrigado a acreditar que aquilo é verdade logo de cara. Ok, mas se o print é frágil, qual a solução? Felizmente, para esse problemão, existe uma saída bem mais robusta, oficial, prevista na lei. E é aqui que entra a estrela da nossa conversa de hoje, a ata notarial. Tá, mas o que é exatamente uma ata notarial? Vamos lá. É um documento público, oficial, feito lá no cartório por um tabelião. O que ele faz? Basicamente, ele vai descrever de um jeito bem detalhado e, importante, imparcial, um fato que ele mesmo presenciou, seja no mundo físico ou no digital. E quando ele faz esse registro, o documento ganha uma coisa super importante chamada fé pública. Para ficar mais fácil de entender, pensa assim, o tabelião funciona como se fosse uma testemunha, só que uma testemunha premium, sabe? Uma testemunha oficial que, por lei, tem que ser imparcial. O relato dele vira um registro que já nasce com essa presunção de que é verdade. É quase como ter uma testemunha com memória fotográfica, cujo depoimento já tem força de lei. Beleza, já entendemos o que é. Mas, e na prática, como é que funciona? Como é que um fato vira esse documento superpoderoso? O processo, olha, é mais direto do que parece. É basicamente um passo a passo. Primeiro, a solicitação. A pessoa vai até um cartório e explica o que precisa provar. Segundo passo, a constatação. Aí o tabelião entra em ação. Ele mesmo vai lá e verifica o fato. Seja acessando um site, olhando a conversa no celular, indo até o local para sentir um cheiro, ouvir um barulho, ele usa os próprios sentidos. E por último, a documentação. Ele senta e descreve em detalhes tudo o que ele percebeu. Tudo isso vai para a ata notarial. E olha só como essa ferramenta é versátil. Lembra da história do cheiro que eu comentei no começo? Pois é um caso real. Imagina um vizinho que não aguenta mais o cheiro de urina de cachorro no corredor. Como é que se prova um cheiro? É algo que some, né? Simples, ele chama o tabelião. O tabelião vai até o prédio, sente o cheiro com o próprio nariz e registra na ata. No dia X, na hora Y, neste local, senti um forte odor de urina. Pronto, o cheiro virou uma prova oficial. E o mais legal é a quantidade de coisa que dá para registrar com ata notarial. É impressionante. Mensagens de WhatsApp, de Telegram, conteúdo de site, posts em redes sociais, e-mails. Mas não para por aí. Vai para o mundo real também. Aquele barulho infernal do vizinho, como estava o estado de um apartamento antes de alugar, sabe? Até o que rolou naquela assembleia de condomínio super tensa. Dá para registrar tudo. E um ponto importante aqui para não confundir. Ata notarial não é a mesma coisa que escritura pública, tá? A diferença é crucial. Pensa assim, a ata notarial é como tirar uma foto da realidade. Ela só descreve um fato que já existe. Já a escritura pública, ela cria uma coisa nova. Ela formaliza a venda de um imóvel, uma doação. Então, uma fotografa um fato, a outra cria um direito. E agora a gente chega no pulo do gato, no coração do poder da ata notarial. O que faz ela ser tão mais forte que um simples print? A resposta está em duas palavrinhas mágicas: fé pública. Fé pública é um conceito fundamental do direito. Significa, de forma bem simples, que a lei presume que aquilo que um agente público como o tabelião diz em um documento oficial é verdade. Ponto.
Então, se o tabelião escreveu que viu um post no Facebook, a justiça parte do princípio de que ele viu mesmo. Claro, não é uma verdade absoluta, mas olha a virada de jogo. Agora, quem quiser dizer que é mentira é que tem que se virar para provar que o tabelião errou. E por que isso é tão importante na vida real? Porque ter uma prova com fé pública pode acelerar e muito um processo na justiça. Pensa numa situação urgente que precisa de uma liminar, tipo, para tirar um conteúdo ofensivo do ar o mais rápido possível. O juiz precisa ter certeza do que está acontecendo para tomar uma decisão rápida. E a ata notarial é essa prova, forte, pronta, pré-constituída, como se diz. Ela dá para o juiz a segurança que ele precisa para agir na hora. Ok, parece a solução perfeita, né? Mas calma lá. Como tudo na vida, a ata notarial não é uma varinha de condão. Ela tem sim suas limitações e um ponto bem importante, ela tem um custo. Vamos dar uma olhada nessa realidade mais prática agora? E o primeiro ponto pode ser o custo. Sim, fazer uma ata notarial não é de graça. Os valores são tabelados por estado e dependendo do que precisa ser registrado pode sair bem caro. Então, esse custo acaba sendo um grande obstáculo, né? E faz da ata uma ferramenta para ser usada de forma estratégica, em casos que realmente valem a pena, e não para qualquer briguinha. E além da grana, tem outros limites importantes. Primeiro, aquela presunção de verdade não é 100% absoluta, ela pode ser contestada. E aqui vem um ponto fundamental. O tabelião registra o que ele viu ou ouviu, mas não julga se aquilo é verdade ou mentira. Por exemplo, ele pode registrar que fulano disse tal coisa, mas ele não vai dizer na ata que tal coisa é uma mentira. Entende a diferença? Ele também não é um perito. Ele não vai dar uma opinião técnica, tipo, essa rachadura na parede é perigosa. Ele só vai descrever. Existe uma rachadura de tantos centímetros. O papel dele é descrever o fato. E só. Bom, depois de ver os prós e os contras, a gente chega na hora do veredito final. Afinal, quando é que vale a pena usar uma ata notarial? E como usar do jeito certo? Resumindo tudo, a ata notarial é, sem dúvida, uma ferramenta extremamente valiosa. Principalmente para materializar provas digitais, sabe? Para pegar aquilo que é passageiro e transformar numa prova de verdade. A segurança que ela dá é infinitamente maior que a de um print. Só que, como a gente viu, tem que ser usada com estratégia, pensando bem no custo. Ela é ideal para quê? Para casos mais sérios, ofensas pesadas na internet, aquele conteúdo que a gente sabe que pode desaparecer, ou para constatar situações importantes no mundo real. E pra gente fechar, fica uma provocação pro futuro. A gente está entrando na era da inteligência artificial, dos deepfakes, que são aqueles vídeos e áudios falsos que parecem perfeitos. Nesse mundo, como é que a gente vai provar o que é real? Fica a pergunta. Será que a figura de uma pessoa, de um ser humano com fé pública, vai se tornar ainda mais importante, ainda mais essencial?